Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Pensar Social. Sou o professor Sandro Oliveira e hoje aqui queremos trazer para vocês o seguinte assunto: estratificação e desigualdade social. Antes de ainda continuarmos aqui a nossa aula, nosso tema, estratificação e desigualdade social, gostaria de lembrar que ao final dessa aula será apresentado para vocês um texto que foi tirado do nosso livro Sociologia em Movimento, Afrânio Silva e outros autores, capítulo 10 do livro, aonde nós vamos disponibilizar esse texto, que vocês vão fazer leituras, e depois das leituras do texto que será apresentado para vocês, vocês devem fazer anotações no seu caderno de sociologia, ok? Mas para entender o texto, vamos a alguns termos e entender um pouco mais sobre essa questão da desigualdade social e estratificação, ou vice-versa, ok? No primeiro momento, falando sobre desigualdade, quero apresentar para vocês esse gráfico em forma de pizza. Esse gráfico vai apresentar para nós, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017 e 2018, como está colocado aqui, nós tínhamos o seguinte quadro em porcentagem no sentido da participação de renda por parte da população. Veja bem, a maior renda da população está em somente 2,7% da população, que é uma renda de R$ 23.850. A menor renda da população está em 23,9% da população, que é uma renda até R$ 1.908. E se a gente pegar essa parte azul com a parte vermelha, que é a renda que está variando entre 1.908 a 2.862, nós já vamos ter aqui uma porcentagem de mais de 40%. Se nós pegarmos aqui a parte amarela do nosso quadro ou do nosso gráfico, nós vamos ver que a renda entre 2.862 a 5.572 já vai para 30%. Se nós somarmos o azul, o vermelho e o amarelo, nós vamos ter mais de 70% da população estão variando nesse quadro de renda. E o quadro de renda maior da população está somente em 2,7%. Dá para entender? Existe uma desigualdade. Existe uma minoria que ganha bem e uma maioria que ganha pouco. Olha lá, o que eu disse? Uma minoria que ganha bem e uma maioria que ganha pouco ou muitas vezes passa até dificuldade, ok? Isso é desigualdade, desigualdade social do ponto de vista econômico. Esse quadro é apresentado pelo IBGE. Então vamos aqui a alguns conceitos para a gente entender essa questão da estratificação e desigualdade social. Do ponto de vista econômico, isso é desigualdade social, mas aprofundando aí no conceito de desigualdade social, vamos pensar o seguinte: desigualdade social refere-se, em linhas gerais, da privação de direitos ou de acesso a recursos para o indivíduo ou grupo, ok? Então, quando você tem a limitação do acesso ou de recursos para indivíduo e para grupo, isso é desigualdade social. Mas a desigualdade social não acontece somente do ponto de vista econômico. Pode acontecer do ponto de vista de gênero, entre homens e mulheres. E a gente sabe que, em estatísticas também feitas pelo IBGE, a média salarial entre mulheres e homens no Brasil tem uma variação de 22%, chegando até 30%. Ou seja, um homem ocupa um cargo de gerência numa empresa e uma mulher ocupa um cargo de gerência na mesma empresa. E pode ter uma variação entre 22% a 30% do salário. E essa é uma desigualdade de gênero que nós temos. Existe a desigualdade racial também. Desigualdade, quais são os direitos dos brancos, direitos dos negros, direito dos brancos e direito dos indígenas. Isso é desigualdade racial que pode acontecer também. Ok? Então isso é para a gente entender desigualdade. Mas para que a gente possa entender a desigualdade, é necessário que a gente entenda em sociologia o conceito de 3 elementos que são centrais para a gente conseguir entender
essa ideia de desigualdade social, ok? Então são 3 elementos que nós temos que aqui ver para que a gente possa entender isso. O primeiro elemento é a questão da estrutura, entender que a sociedade é uma estrutura. O segundo elemento é a estratificação, ou seja, existe uma divisão de classes dentro da sociedade, existe uma divisão dentro da sociedade, e essa divisão é chamada classes. E existe, apesar de existir a desigualdade de classes, existe a possibilidade da mobilidade social, é quando a gente pode mudar dentro da estratificação social de uma classe para outra, e a gente pode ajudar a diminuir a desigualdade social dentro dessa estrutura. Vamos olhar cada um desses conceitos rapidamente. Estrutura social. O que é estrutura social? É determinada pelo modo como se organizam os aspectos econômicos, culturais, sociais e histórico de uma sociedade. É por meio da análise dessa estrutura que as ciências sociais buscam explicar ou explicação para os fenômenos que dizem respeito à sociedade. Então, como a gente está vendo aqui, desigualdade social. A gente sabe que existe uma estrutura social. O que é a estrutura social? O modo como a gente se organiza, economicamente, socialmente, culturalmente e politicamente. Isso é fundamental a gente entender. E temos um outro conceito, que é o conceito 2, que é estratificação. Diz respeito ao modo como cada sociedade está dividida, ok? A sociedade se divide, e isso se chama estratificação. A nossa sociedade se divide em classes, ok? E essa divisão costuma ocorrer de acordo com os diferentes critérios sociais, históricos, que estabelece uma espécie de hierarquia. Nossa sociedade, ela é estratificada, existe uma estratificação. Essa estratificação significa o quê? Que nós estamos divididos em classes. A nossa estratificação da nossa sociedade é em classes sociais. Classe A, B, C, D, E. Um terceiro conceito que eu gostaria de trazer para vocês é o conceito de mobilidade social. Se nós temos uma sociedade que é hierarquizada e ela é dividida em classes, pode existir uma mobilidade social. É a possibilidade de um indivíduo mudar da posição hierárquica social. No passado, houve, em algumas sociedades, uma estrutura de estratificação, de divisão social, excessivamente rígida, que não permitia as pessoas mudarem de um lugar para o outro dentro das classes sociais. Isso aumentava muito mais a ideia da questão da desigualdade social. Como que isso ocorria? Se pensava o seguinte: quem nasceu rico deve também ter seus filhos, seus netos toda a vida rico. Quem nasceu pobre, seus filhos, seus netos também vão ser eternamente pobres. Ou seja, a estratificação ela era rígida e a mobilidade social não existia. E se dizia que isso era natural. A sociologia vem, cria e faz que as pessoas percebam que dentro da sociedade, para que a desigualdade possa ser cada vez minimizada, cada vez menos possível, acreditar na mobilidade social, mas na mobilidade de todos, não na mobilidade somente de alguns. Então, acreditar nisso é desnaturalizar a ideia da rigidez de que não se podia se mudar de classe social. Espero que esse vídeo ajude vocês a esclarecer esses termos sobre a ideia de desigualdade social, estratificação social, estrutura e mobilidade social. E quando vocês lerem o texto, vocês vão entender um pouco mais. O texto até vai contar uma história lá para vocês do João e José. Um abraço para vocês, continue firme assistindo às aulas das disciplinas de vocês.